Glória a Jesus. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 17, verso 5. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta leitura. Querido Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor. Rendemos adoração a Ti, a nossa gratidão por termos chegado nesta noite, o último culto de ensino deste ano, te louvando pela palavra que temos lido, que é alimento para a nossa alma, é lâmpada para a nossa caminhada e é direção para a nossa vida, Senhor. Que o Senhor nesta noite fale conosco por Teu Espírito Santo, aplicando esta palavra a cada coração, nos conduzindo, Senhor, para a edificação do Teu povo e para a glória do Teu nome. Nós te oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Pode sentar, deixe sua Bíblia aberta aí no texto que temos lido para trazermos esta palavra para nós. Quando eu era bem pequeno, bem criança, um dia eu estava em casa e criança tem cada uma as suas atividades, né? E eu, quando fiquei maiorzinho um pouquinho, conseguia botar uma mão de um lado e da outra na porta. Não façam isso em casa, crianças. E fazendo pressão de um lado do outro, escalava, subia e ia até em cima da porta. Só que geralmente meu pai via, menino e tal, e eu saltava e ele me pegava. E um dia eu fiz essa escalada e ele ia passando, eu achei que ele tinha me visto e saltei. E ele não percebeu que eu estava nessa disposição todinha, resultado, caí e quebrei o braço. Não sei se você já se jogou nos braços de alguém e não foi acolhido como devia, porque isso pode ser perigoso. Nós entendemos que confiança é uma fé, uma segurança que você tem na habilidade de uma pessoa, é uma fé que você deposita em outro, crendo que ele pode fazer algo por você. É uma confiança, uma coragem proveniente dessa valorização do outro, da capacidade que nós achamos que ele tem. Colocar a confiança ou a fé numa pessoa é entender que ela pode nos socorrer, nos ajudar, nos valer de alguma forma. Porém, precisamos ter cuidado de não confiar em quem não pode nos ajudar. Muitas vezes nós podemos nos decepcionar por colocar a confiança em alguém ou em alguma coisa que não possa nos socorrer, nos atender, nos sustentar, e com isso nós podemos ter uma decepção, uma queda, uma confusão ou alguma coisa assim. Muitas pessoas usam esse texto de Jeremias capítulo 17, o verso 5, para justificar o fato de não confiar em ninguém. E diz assim: olha, não confio em ninguém, porque a palavra de Deus diz: maldito que confia no homem.
Mas será que é isto que a palavra de Deus realmente quer dizer? Será que nós devemos desconfiar de todas as pessoas, até que eles provem o contrário, e por isso não ter nenhum tipo de fé, de confiança e até de aproximação maior com as pessoas? E nós vamos ver que na realidade, queridos, não é isso que o texto sagrado nos diz, que não devemos confiar nos outros. Mas o que nós vamos ver nesta noite é que o princípio que a palavra de Deus nos mostra é que a confiança em Deus é o fundamento que nos traz bênção e prosperidade em todos os aspectos da nossa vida, e portanto nós devemos confiar sempre em Deus absolutamente, e não deixar de confiar nele para confiar nas pessoas, inclusive em nós mesmos. Vamos entender então que Jeremias nos fala sobre confiança e sobre as suas implicações para a nossa vida. Ele começa aí no verso 5 que lemos dizendo: maldito aquele que confia no ser humano. Nós vemos então que confiar no homem, ou seja, nas pessoas, traz maldição e esterilidade. Quando o texto diz maldito aquele que confia no ser humano, ele não está dizendo maldito aquele que confia nos outros, mas maldito aquele que confia em si mesmo ou em qualquer outro ser humano, em suas próprias forças, em seus recursos, em suas capacidades, seja no que eu posso fazer ou que em outras pessoas podem fazer. Porque infelizmente muitas pessoas confiam tanto nos homens, na sua força, na força dos outros, que se esquece de Deus. E o texto descreve este homem, ou esta pessoa que confia no ser humano, como uma planta no deserto, sem frutos, sem vigor, sem fertilidade, porque a confiança nos recursos humanos, seja no poder humano, na sabedoria humana, nas habilidades humanas, isso leva à frustração quando deixamos de confiar em Deus para colocar a confiança em outra coisa. O que estava acontecendo no tempo de Jeremias? Deus estava avisando ao povo que por causa do seu pecado, Deus iria trazer punição à terra de Judá. Deus havia anunciado desde o tempo de Moisés que se o povo se afastasse dele, Deus os levaria a outra terra, os entregaria nas mãos de seus inimigos. E agora o povo estava assim em pecado, porém confiando na força humana. Deus estava advertindo aquele povo que traria o inimigo sobre eles por causa dos seus pecados, mas em vez de confiar em Deus, eles estavam fazendo uma aliança com o Egito, achando que o exército egípcio poderia livrá-los da iminente invasão da Assíria ou da Babilônia, que eram os grandes impérios que dominavam o mundo naquela época. Em vez de se arrepender, de se voltar para Deus, de buscar ao Senhor, de confiar na força de Deus que já havia livrado Jerusalém muitas vezes, eles estavam colocando a sua confiança nos pactos com outros governos, nos recursos humanos, na aliança que faziam com outras nações. Deixaram de confiar em Deus para a sua proteção, para confiar nos homens e na sua força. Além disso, se você olhar já desde o início do capítulo 17, nós vamos ver que o povo estava ainda fazendo coisa pior. Estava confiando nos ídolos criados pelos seres humanos para lhes abençoar. Baal era o deus da fertilidade. Aserá, que na mitologia fenícia era a esposa de Baal, era a deusa da fertilidade. Normalmente esses deuses tinham cultos
que envolviam até mesmo a prostituição ligada à fertilidade. E esses eram os deuses que eles estavam adorando. Em vez de confiar em Deus, estavam depositando a sua confiança em coisas criadas pelos homens. Porque o ídolo não é nada a não ser uma invenção do coração daquele que não quer se submeter a Deus. Todas as vezes que deixamos de depositar confiança absoluta em Deus, para confiar no ser humano ou nas suas criações, seja as quais forem, seja qual for o ser humano, seja ele bom, seja ele santo, seja ele uma pessoa de grandes recursos ou que achamos que tem grande santidade. Quando deixamos de confiar em Deus para confiar no ser humano e nas suas criações, nós cometemos idolatria. Porque essa é a essência da idolatria. Deixar de confiar no Criador para confiar na criatura, para confiar naquilo que é apenas mortal, aquilo que é apenas passageiro. Nós precisamos sim confiar nas pessoas em um certo nível para ter relacionamentos saudáveis. Imagine se a esposa não confia de jeito nenhum no marido. Imagine se o marido não sai nem de casa para trabalhar, sai e fica na esquina olhando para ver se a esposa sai de casa, se alguém vai lá na ausência dele. Não, nós precisamos confiar nas pessoas. O texto não está dizendo que não devemos confiar em ninguém. O que ele está dizendo é que nós não podemos confiar nos recursos humanos, inclusive nos nossos próprios recursos, como sendo capazes de nos resolver os problemas, e deixar de confiar em Deus, porque há um nível de confiança que só pode ser depositado em Deus. Há um tipo de confiança que nós não podemos colocar em ninguém mais. Aquele que confia que pode livrar-se, aquele que confia que o homem pode resolver, o ser humano pode resolver. Ele está confiando em algo que é mortal, passageiro. Então o profeta diz: maldito aquele que confiar no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Confiar no ser humano é algo impossível de ser sustentado, porque o ser humano é mortal, é falho, é temporário. Muitas vezes a Bíblia vai dizer que a vida do ser humano é como um sopro, é como uma vela que se apaga, é como um arbusto que seca, é como uma fumaça que passa, enquanto Deus é aquele que nunca passa e, portanto, a nossa confiança nele pode ser absoluta. Aleluia. Aqui o texto diz: o que confia no ser humano e no Senhor, e não no Senhor, no verso 6 ele diz: será como um arbusto solitário no deserto. Ou algumas versões diz: será como a tamargueira no deserto. Há um arbusto próprio das regiões desérticas ali em Israel. Israel tem áreas desérticas, tanto bem ao sul, quanto em outras regiões. E no Negev, o deserto do sul, e dali descendo para o Egito, há muitas regiões desérticas. Há um arbusto chamado a tamargueira, que ela consegue extrair umidade do ar. Ela cria uns cristais de sal nas suas folhas. Com isso ela absorve umidade do ar. À noite no deserto é frio. Porém, essa árvore, para sobreviver, ela consegue um pouco de umidade deste ar. Mas como cria esses cristais de sal nas suas folhas, ao redor dela tudo é salgado. Nenhuma outra planta sobrevive junto dela. Ela não consegue sustentar outros animais. Ela mal consegue se sustentar porque ela é uma árvore cheia de sal.
E é exatamente essa figura que o profeta está usando em nome de Deus, dizendo: quem confia no ser humano e não no Senhor, será como um arbusto solitário no deserto, uma tamargueira salgada que não consegue ajudar ninguém mais ao seu redor, que não tem mais ninguém junto dele, está solitário, sozinho no deserto. E quando essa árvore está ali tão cheia de sal, mesmo que a chuva venha, ela não se beneficia muito, porque a chuva limpará as suas folhas e levará todo aquele sal para as suas raízes. Nós temos que confiar no recurso humano, traz confusão, secura, incapacidade de desfrutar o bem de Deus. Quando a tempestade vem, quando as dificuldades surgem, não há a quem recorrer, porque se confia em algo que passa, em algo que é frágil. Nós vemos que existe muita gente, infelizmente, que confia nas pessoas, em si mesma, nos outros, e deixa de confiar em Deus. Porque o nosso coração rebelde, ele nos diz que podemos confiar em nós mesmos. Quando você continua lendo o verso 9, ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Nosso coração corrompido, muitas vezes, ele sabota a nossa consciência e nos faz acreditar que nós podemos confiar em nós mesmos. E o engano básico aí é quando nós deixamos de confiar em Deus para confiar em nossa força. Essa arrogância autocentrada nos leva a desobedecer a Deus, achando que nós sabemos mais do que Ele, que nós podemos resolver mais do que Ele, que nós podemos fazer mais do que Ele. Um crente entende que pode depender e deve depender de Deus, porque Deus sabe mais do que eu sei, Deus pode mais do que eu posso, Deus tem mais do que eu tenho, Deus resolve mais do que eu resolvo. Então vale a pena confiar em Deus do que confiar no homem. E quando confiamos em nós mesmos, isso nos afasta de Deus. Pode pegar toda a gente que ignora os mandamentos de Deus. Ele está dizendo: eu faço regras melhores para a minha vida, eu vivo melhor do meu jeito, eu resolvo melhor as minhas coisas. Esta arrogância é própria daquele que confia na carne, no seu braço, na sua força ou nas outras pessoas. E isso, queridos, traz maldição para o homem. Não é que Deus vá amaldiçoá-lo, ele já está, porque deixa de confiar naquele que tem poder para confiar em quem não pode resolver as suas causas. Nós precisamos confiar nas pessoas, não podemos ter essa desconfiança. Não confio em ninguém, não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é: não confie a ninguém. O tipo de confiança que você deve ter apenas em Deus. Não coloque a sua confiança absoluta nas pessoas, inclusive em você mesmo, mas em Deus, porque quando confiamos demais em nós mesmos ou nos outros, o resultado é que nós nos decepcionaremos. Muitas pessoas idolatram os outros. Há pais que esperam demais dos seus filhos, colocam toda a sua confiança em seus filhos, mas os filhos podem morrer antes dos pais. Aconteceu com a viúva de Naim. Há filhos que colocam toda a confiança nos pais, esperam demais de seus pais, mas nós, por melhor que possamos ser como pais, nós falhamos. Há coisas que queremos fazer e não conseguimos. Há um tipo de ação que, se pudéssemos, faríamos pelos nossos filhos, mas não podemos. Há esposos e esposas que esperam demais dos seus cônjuges e às vezes se decepcionam. Nós nos decepcionamos com nós mesmos, queridos.
Às vezes fazemos coisas que depois olhamos e dizemos: eu nem me conheço mais, eu não sabia que eu iria fazer isso, que eu podia fazer isso. Há patrões e empregados que esperam demais uns dos outros. Não é errado nós confiarmos nas pessoas, mas a expectativa humana elevada pode levar a uma frustração elevada, porque o ser humano é finito, é falível, ele é mortal, e se nós colocarmos a esperança em uma coisa que morre, um dia a esperança morrerá, e nós temos que entender que não podemos esperar dos outros aquilo que eles não podem suprir, e nem de nós mesmos. Quando você pensa num objeto que voa, um avião, um helicóptero, toda peça é importante. Qualquer peça que falhar pode causar um desastre. Mas se uma roda de um helicóptero, por exemplo, ou os que não tem roda, o trem de pouso, se ele ficar avariado, ele ainda consegue pousar mesmo torto, ele ainda consegue pilotar. Se quebrar um vidro, um para-brisa daquele. Mas o helicóptero, ele tem uma rosca, uma porca que prende as hélices no motor, que essa porca é de longe a peça mais importante do helicóptero. Qualquer outra peça pode falhar e ele ainda consegue pousar, mas se essa rosca, se essa porca falhar, o helicóptero cai. E sabe qual é o nome que eles dão a esta porca que sustenta as hélices no motor do helicóptero? Popularmente é conhecido como porca de Jesus. Porque eles entendem, essa pequena porca aí é a única coisa que não pode falhar nesse helicóptero. Se ela falhar, o helicóptero cai. E alguém entendeu perfeitamente. Não dá para colocar nem nome de homem nessa porca, porque se tem uma coisa que precisa ter confiança absoluta, se tem algo que você pode confiar, sempre, nunca vai falhar, é Jesus, é Deus, é o Senhor, porque não dá para confiar absolutamente no ser humano. Em tempos de chuva abundante, em tempos de muita fertilidade, pode ser até que confiar na força humana dê certo. Mas no tempo de seca, nós vamos ver que aquilo em que depositamos a nossa confiança é que vai ser determinante para termos sucesso ou não. As pessoas estavam confiando no homem, e o profeta diz: maldito que confia no homem, que confia em si mesmo, que confia nos outros, o que confia em pessoas, mesmo que sejam santas ou não, esse vai ficar como um arbusto sozinho no deserto, não vai ter frutos, não vai ter sucesso. Mas há um contraste, e ele vai dizer em seguida que em lugar dessa desolação de confiar no ser humano, nós podemos colocar a nossa confiança em Deus. E aí vamos ver que confiar em Deus resulta em bênção e em fertilidade para a nossa vida. E agora ele vai dizer então no verso 7: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Senhor na sua Bíblia aí deve estar escrito com letras maiúsculas. Quando isso acontece é porque ele está retratando o nome de Deus, que nós chamamos na tradução portuguesa de Jeová. Ele não está dizendo confiança em um Deus qualquer, ele está dizendo confiança no Deus Criador dos céus e da terra. Quem confia no Senhor, quem confia em Jeová, em Yahvé, quem confia no Deus que se revelou a Moisés como Deus da aliança, o Deus que fez tudo, esse será bendito por colocar a sua esperança no Senhor. Aleluia. E agora, quando alguém confia neste Deus, ele diz que ele será comparado a uma árvore plantada junto a um ribeiro de água.
sempre verdejante, frutífero, mesmo nos dias de adversidade. Talvez Jeremias esteja se lembrando aqui do que ele já leu no Salmo 1, porque é a referência mais clara que temos do justo, do que confia no Senhor, que é como uma árvore. E o salmista diz no Salmo 1 que esse justo, ele é como a árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folha não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido, prosperará. Confiar no Senhor é como você colocar uma árvore junto de uma água que nunca falta. Esta árvore crescerá, ela terá alimento, ela terá seiva, ela terá sustento. Por quê? Porque ele está com uma fonte permanente de nutrição para a sua raiz. Assim é bendito o homem que confia no Senhor. Qual era o grande erro do povo de Israel? Estavam deixando de confiar no Senhor. Lá no capítulo 2, Jeremias diz: o meu povo, Deus falando por meio do profeta, cometeu 2 tolices, deixou de confiar em mim, a fonte de água vivas, e construiu para si cisternas rachadas que não conseguem nem segurar a água. E você olha aí no verso 13, ele diz que eles deixaram, abandonaram o Senhor, que é a fonte das águas vivas. Deus é esta fonte permanente de provisão, de graça, de bênção, de forma que o homem que confiar em Deus, a pessoa que confiar em Deus, será nutrido, cuidado, regado permanentemente. Note que o salmista, que o profeta aí, escrevendo esse texto na forma, ou numa linguagem de salmo, é a mesma linguagem de salmo, ele diz que esse homem, ou esta pessoa que confia no Senhor, ela está como uma planta junto às águas, e ela diz, ele não receia quando vem o calor, e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar frutos. É interessante nós entendermos. Aquele que confia no Senhor ainda passa ano de seca. Aquele que confia no Senhor ainda vai experimentar o tempo de calor. Porque isso faz parte da vida. Deus não prometeu que não viria o calor. Deus não prometeu que não viria o ano da seca, o ano de sequidão. Mas o que ele diz é, no ano da seca, no tempo do calor, esta árvore tem a quem recorrer, ela tem alimento, ela tem provisão, ela tem sustento, ela tem onde buscar para as suas raízes, porque a sua confiança está firmada em Deus e não nas circunstâncias que estão acontecendo ao seu redor. Por isso, ela terá esse alimento, sustento. Glória a Deus. Veja que ele vai dizer aí que essa árvore confia no Senhor, ou esse homem comparado à árvore, então estende as suas raízes para o ribeiro. Tem uma fonte de recursos, onde deve buscar segurança. Essa é a diferença. O que confia em Deus, nunca lhe faltará uma fonte de segurança, um lugar para onde correr, um abrigo para a tempestade, um socorro na hora da tribulação. Nós podemos enfrentar lutas e dificuldades, queridos. E certamente durante este ano, muitas pessoas aqui enfrentaram grandes dificuldades, grandes aflições, grandes problemas. Mas quando confiamos no Senhor, podemos olhar para trás e ver que não faltou o seu cuidado, não faltou a sua presença, não faltou a água, não faltou o alimento, não faltou a nutrição para a nossa alma. Chegamos no final do ano, mas não estamos secos, não estamos sem folhas, não estamos desfolhados, não estamos acabrunhados, tristes, caindo. Não, nós estamos louvando a Deus, porque o ano, tempo de sequidão passou e a água chegou para as nossas raízes e nós estamos de pé, firmes e seguros, avançando em direção ao novo ano. Aleluia!
porque há um lugar onde estender as raízes, aquele que confia no Senhor, aleluia. Há alguém aonde dirigir as orações, aonde levar o pensamento, aonde conduzir a nossa angústia, aleluia. Deus que sustenta, que renova, que abençoa, aleluia. E diz o texto que no ano da sequidão ele não receia o calor, porque as suas folhas não caem e permanecem verdes. Aleluia. Alguém olha para o crente e não entende como é que ele continua, como é que ele resiste, como é que ele ainda está de pé, como é que ele ainda permanece, aleluia. Como é que ele ainda dá glória a Jesus, como é que ele ainda canta, como é que ele ainda caminha, mas é porque a graça de Deus nos renova, as folhas permanecem verdes, ele não fica murcho, ele não seca, ele não receia o calor, porque ele tem onde buscar o sustento para a sua vida, aleluia. Ao estar conectado na fonte de vida, o crente é renovado no Senhor ao confiar nele, aleluia. E ele diz que no ano da seca ele não se perturba, não se perturba, não entra em depressão, não fica em ansiedade, não murcha, não esconde a cabeça no chão, não vai para debaixo da cama, ele não se perturba. Por quê? Porque ele tem uma confiança naquele que é poderoso para mudar situações, resolver problemas e fazer aquilo que nós não podemos fazer. O tempo de sequidão chega, o dia de calor chega, o ano da seca chega, mas o crente tem segurança, o crente tem nutrição, o crente tem onde colocar a sua confiança e, portanto, ser renovado no Senhor. E ele ainda diz, ele não deixa de dar fruto, não deixa de dar fruto. Que coisa extraordinária é um crente, está na prova, mas ainda dá fruto, está na luta, mas ainda dá fruto, está na prisão como José, mas lá ele ainda dá fruto. Lá ele ainda interpreta sonho, lá ele ainda tem visão para o povo, lá ele ainda tem palavra boa para o povo. Está na luta, mas ainda tem uma palavra de ânimo para alguém. Está na luta, mas ainda ora por alguém que está numa situação às vezes pior do que ele. Está na luta, mas ainda tem um louvor na boca e na alma para entoar ao Senhor, porque ele não deixa de dar fruto, mesmo quando ele está no ano da sequidão, no tempo da prova, na situação difícil. Quando lembra do Senhor e de onde buscar então forças, o crente pode ser renovado e conduzir a sua vida como uma árvore junto ao ribeiro de águas, aleluia. Às vezes, irmãos, parece que as nossas raízes se esquecem de onde tem água. Às vezes parece que as nossas raízes ficam esquecidas. Vamos buscar no outro canto. Vamos buscar em qualquer outro lugar. Tem hora que é preciso você pegar a sua alma pelo colarinho, como o salmista, no Salmo 42, e dizer: por que você está perturbada, minha alma? Confie no Senhor, se alegre no Senhor, espere no Senhor, porque nós ainda o louvaremos, aleluia. Se você dividir a Bíblia no meio, a quantidade exata de versículos antes, ou para um lado e para o outro, o versículo central da Bíblia, contando cada versículo que existe na Bíblia, é o Salmo 118 e o verso 8. Não foi coincidência, porque esse versículo é o versículo central da Bíblia, e ele diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Este é o centro dessa mensagem, queridos. É melhor confiar no Senhor, aleluia, porque quando confiamos no Senhor, nós estamos
seguros. Vem a tribulação, vem a angústia, vem a luta, mas nós temos onde dirigir as nossas raízes e ser alimentados pelo Senhor. Por isso, no Salmo 37, Davi, um homem que enfrentou muitas dificuldades, lutas, passou anos fugindo de Saul, se escondendo nas cavernas. Imagine o ungido de Deus tendo que fugir daquele endemoniado que só queria matá-lo e que Deus já havia rejeitado. Mas ele escreve o Salmo 37, diz assim, verso 1: não se irrite por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Aleluia! Ele passou por lutas e dificuldades, mas ele sabia para onde esticar as suas raízes, e ele diz: confie no Senhor, espere nele, não fique prestando atenção aos ímpios, não, eles parecem que estão bem, mas você vai ver que eles secarão como a relva, ficarão no deserto sozinhos, sem ter a quem recorrer. Mas o que confia no Senhor, ele não se abala, e ele tem sustento para a sua alma. Aleluia! Eu li a história de um menino que ele pegou um avião. Normalmente, quando uma criança embarca assim no avião, ela fica esperando e alguém da tripulação vem buscá-la e leva e coloca lá numa cadeira. O menino não embarca realmente sozinho, alguém coloca ele lá. E alguém colocou o menino, sentou, colocou o cinto, e ele prontamente tirou de uma mochila um lápis e um papel e começou a colorir um desenho que tinha lá. E o voo começou, e daqui a pouco turbulência, e balança para cá, e tinha gente já rezando, tinha gente já orando, tinha gente já preocupado, e o menino desenhando, e uma senhora do lado dele, muito admirada, porque ela mesmo já estava quase arrancando o banco do avião de medo, e o menino desenhando. E ela, quando deu uma pausa na turbulência, estava um pouco melhor, ela olhou para o menino e disse: você não está com medo? Ele disse: não. E por que você não tem medo? Disse: porque meu pai é o piloto. Meu pai é o piloto do avião. E é assim que nós deixamos de ter medo. É quando lembramos que o nosso pai é quem está no controle do avião. É ele que está pilotando, é ele que está dirigindo, é ele que está no comando. Aleluia! E quando lembramos que ele é quem está no comando, turbulências virão, as coisas vão se movimentar para lá e para cá, tem gente morrendo de medo, mas nosso Pai é o piloto, Ele está sustentando as coisas, Ele está dirigindo a aeronave, Ele está no comando das situações, e nós podemos confiar no Senhor. Em que áreas da vida nós podemos confiar no Senhor? Em todas as áreas. Primeiro, nós devemos confiar no Senhor para a nossa salvação, porque ninguém pode salvar a si mesmo. Efésios capítulo 2 nos diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nós não podemos salvar a nós mesmos. A nossa salvação vem do Senhor. Mas quando lembramos que Jesus já morreu por nós e nos deu a vida eterna, por crermos nele, nós podemos ter a certeza, nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Aleluia! O crente não precisa ter medo de perder a salvação, ele tem que ter cuidado para não perder a fé. É para não se afastar do Senhor e deixar de confiar nele, porque isso será o seu problema. Mas enquanto a nossa fé estiver no Senhor, e é por a graça, por essa graça que nós temos esta fé, nós temos certeza da nossa salvação. Podemos confiar também no Senhor para a nossa provisão, porque Ele prometeu estar conosco.
Então ele vai dizer em Hebreus capítulo 13: sejam as vossas ações, vossos costumes sem avareza. Não coloque sua confiança no dinheiro, porque ele diz: não te deixarei e nem te desampararei. Quando confiamos no Senhor, Ele é provedor, aleluia. Deus fiel, que sabe abastecer despesa de crente, que sabe chegar com provisão no dia da dificuldade. Confiar no Senhor é ter a certeza que Ele cuida de nós, aleluia. Devemos confiar no Senhor também para nos capacitar para fazer a sua obra. Porque é Deus quem nos chama, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá tudo o que precisamos para fazer a sua obra. Se você for colocado num cargo, num trabalho, numa missão, e você pensar assim: isso aqui eu tiro de letra porque eu sei fazer, você está com um problema. Porque quando confiamos na nossa própria habilidade e capacidade, nós estamos confiando em algo que falha. Aí vem um mosquito, tira você de cena. Aí vem um vírus, tira você de circulação. Aí vem um problema, um desgosto, uma contenda e tira você do sério. Mas quando nós confiamos no Senhor, a Bíblia diz que Ele faz que até os nossos inimigos tenham paz conosco. Deus nos guarda, Deus nos ajuda, Deus nos capacita, aleluia, de forma que nós devemos entregar ao Senhor a nossa confiança. Vida do crente é uma vida de rendição, é uma vida de entrega, é uma vida de dependência. Se você ainda está segurando o volante da sua mão, nas suas mãos o volante da sua vida, cuidado. Eu li a história essa semana do cidadão que fez uma viagem longa, mais de 2.000 quilômetros de carro. Antes de sair ele disse: Deus, nos leve, nos guie. Aí ele foi. Quando estava chegando já, faltando assim 1 quilômetro para casa, aí ele disse: pronto, Senhor, agora pode deixar que eu levo. Aí, faltando 2 curvas para chegar em casa, derrapou, o carro caiu lá embaixo na ribanceira. Ele disse: da próxima vez, eu só vou pegar o volante quando eu parar na garagem. Vou deixar Deus levar até dentro de casa. Não é porque Deus faz essas coisas para castigar, não. Deus não é um Deus mau. Deus, quando permite essas coisas, é para exatamente nós entendermos: a nossa confiança precisa estar no Senhor em todo o tempo. Quando saímos para viajar, pode ser daqui para Ceará-Mirim, Mandione geralmente ora e diz assim: Jesus, dirige esse carro. Eu não acho ruim, não é que ela não confie que eu saiba dirigir. É porque nas mãos do Senhor está mais seguro, está mais debaixo de uma proteção permanente. A confiança que nós colocamos no Senhor ou em alguém revela o nosso coração e o nosso relacionamento com Deus. O profeta diz: maldito que confia na sua própria carne, mas bendito aquele que confia no Senhor. As decisões mais básicas da nossa vida, queridos, fluirão da fonte da nossa confiança. Se confiamos em nós mesmos, nós tomaremos as nossas próprias decisões. Agora, se confiamos no Senhor, nós precisamos levar a Ele as nossas dificuldades para que Ele nos guie, nos conduza. Precisamos olhar a palavra para saber o que ela nos diz e nos guia. Isso não fala apenas das coisas exteriores, mas principalmente do nosso coração, onde ele está confiado, onde nós colocamos esta confiança. Você vê alguém orgulhoso, você vê alguém prepotente, você vê alguém arrogante,
não precisa ir muito longe para saber. A sua confiança está em si mesmo, na sua própria força, na sua própria habilidade. Porque por mais hábil que um homem seja, uma mulher seja, há coisas que fogem do nosso controle, mas não há nada que fuja do controle de Deus. Por isso, nós podemos e devemos confiar no Senhor em tudo o que nós fazemos. Precisamos cada dia examinar o nosso coração. Ou usando a metáfora que o profeta usou nesse texto, para onde estão indo as nossas raízes? Onde é que nós estamos buscando força, confiança? Onde está a nossa esperança? É bem-aventurado, é bendito o homem que confia no Senhor, porque ele não está nas mãos dos homens, ele está nas mãos de Deus. Ele não está em mãos falíveis, ele está em mãos absolutamente confiáveis. Ele está guardado nas mãos daquele que ninguém pode atingi-lo ali, aleluia. Porque nós confiamos no Senhor para a salvação, temos certeza que Ele nos salva. Porque confiamos no Senhor para a nossa provisão, temos certeza, Ele cuidará de nós. E podemos dizer como o salmista no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada, aleluia. Se confiamos no Senhor para nos dar a graça, a capacidade para fazermos tudo, nós temos a certeza, não nos faltará capacidade, graça, porque o Senhor é uma fonte inesgotável. O texto não está dizendo que nós não devemos confiar em ninguém. O texto está dizendo: confie no Senhor acima de qualquer outra coisa. Não podemos substituir a nossa confiança em Deus por nada neste mundo. As pessoas fazem promessas, você pode acreditar, mas Deus é o único que nunca falha. E às vezes nós confiamos nos homens e somos decepcionados. Isso para nós deve ser um sintoma. As nossas raízes estão indo para o lugar errado. Em vez de viver na decepção, pegue suas raízes e aponte para o lugar certo. Se elas estiverem meio desgovernadas, diga assim: raiz, deixe de ser besta, olha o Senhor ali, vá para o Senhor, confie no Senhor, espere no Senhor, vá buscar do Senhor. Esse talvez seja o lado positivo da decepção com os homens. Você confiou e se decepcionou, colocou sua esperança em alguém e não teve o resultado esperado, é porque a sua raiz está indo para o lugar errado. Coloque a sua confiança em Deus, aquele em quem nós podemos confiar, porque confiando no Senhor nós jamais ficaremos decepcionados. Nunca houve alguém que esperou em Deus e ele não chegou. Nunca houve alguém que entregou a sua defesa a Deus e ele não foi capaz de livrá-lo. Nunca houve alguém que colocou no Senhor a confiança na provisão e ele não teve o que lhe dar, porque o Senhor é absolutamente confiável para nós estendermos as nossas raízes para Ele. Aleluia. O texto nos leva a confiar no Senhor, e Jesus é o nosso grande exemplo de alguém que confiou em Deus em todos os momentos da sua vida. Mesmo no dia mais difícil, na noite mais escura, quando esperava já ser preso e conduzido à cruz, para enfrentar não o chicote romano, mas a ira de Deus, o Senhor Jesus confiou no Pai e disse: não seja feito como eu quero, Pai, mas como tu queres. Confiou no Senhor. Alguém zombava dele na cruz, confiou em Deus que o livre. Não, ele não estava ali porque Deus não podia livrá-lo, ele estava ali porque Deus o enviou para morrer por toda a humanidade. Jesus cumpriu perfeitamente aquilo que o Pai lhe confiou, e é o nosso modelo de confiança
confiar em Deus e ter provisão para tudo o que nós precisamos. A vida sem Deus no centro é um deserto, infrutífero, sozinho, decepcionante. O homem é animado na festa, mas quando a ressaca chega e o efeito do álcool passa, sua alma se torna um arbusto salgado no deserto, sem ter vida. Quando o homem pecou no jardim, ele foi excluído. O homem foi tirado do jardim de Deus e foi para o deserto ou qualquer lugar onde não há a provisão de Deus. Porém, Cristo, segundo Adão, ele foi para o deserto para ser provado e vencer, e foi para a cruz para sofrer a nossa punição. E agora todo aquele que crê em Jesus tem uma fonte inesgotável de água para a sua alma. A mulher samaritana, em João capítulo 4, ele disse: se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o que Deus dá, o que é que Ele pode dar, e soubesse quem é esse que você está pedindo água, você pediria e eu lhe daria água viva, porque aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. A mulher ficou animada, disse: se é para não buscar mais água, me dê que eu quero. Mas ela não entendeu o que é que ele estava oferecendo. Lá no capítulo 7, verso 37, o texto diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia. Ele prometeu que ao crer nele, nós não apenas teríamos um ribeiro do lado, mas teríamos um ribeiro dentro. Aleluia. Um ribeiro na alma, um ribeiro aqui dentro do peito, que flui para a vida eterna e que recarrega, aleluia, e alimenta as raízes daquele que confia no Senhor. A verdadeira felicidade, a verdadeira segurança não está no que o homem tem ou pode dar, não está nas posses, não está na capacidade humana, não está em qualquer outra fonte terrena, não está no que eu posso fazer, nem no que outra pessoa pode fazer por mim, mas a verdadeira confiança e felicidade está em Deus, em Jesus, aquele que é fonte de água viva para nós, aquele que faz do Senhor a sua confiança. Tem uma fonte inesgotável de vida, de graça, de paz, de provisão, de salvação. E, portanto, nós somos convidados pela palavra a confiar no Senhor. O ano está se findando. Um novo ano vem aí. E às vezes nós ficamos pensando: meu Deus, como vai ser? Não sei. Vai ser um ano de seca? Não sei. Vai ser dias de calor? Não sei. Mas o que eu sei é que aquele que confia no Senhor não lhe faltará uma fonte para onde ele dirigir as suas raízes. Confie no Senhor. Em 2024 você confiou no Senhor? Amém. Em 2025 continue confiando no Senhor. Aleluia. Não, alguém me prometeu, estou esperando por ele. Espere, mas confie no Senhor. Alguém disse que ia fazer assim, eu sei que eu posso fazer. Ok, mas confie no Senhor, porque Ele é aquele que não nos decepciona. Eu encerro citando o Salmo 115, o verso 9 em diante, que o salmista fala da diferença em confiar nos ídolos ou nas coisas humanas
e confiar no Senhor. E ele diz assim: ó Israel, confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. E ele diz: o Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e a seus filhos, que vocês sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia, louvai ao Senhor. É assim que o salmista diz no Salmo 115: confie no Senhor, coloque nele a sua esperança e a sua confiança, Ele nos abençoará, porque bendito é aquele que confia no Senhor. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e com esta palavra possamos alimentar o nosso coração e dirigir corretamente as nossas raízes, para sermos abençoados e confiarmos em Deus, não apenas nos dias que restam deste ano, mas em todo o ano que virá. Confie no Senhor e seja abençoado em nome de Jesus.